Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e gostaria de convidar você a fazer uma viagem comigo. Nesse vídeo eu vou falar para você como surgem, como nascem as alergias alimentares tardias e o que você precisa fazer para evitá-las, porque você não nasce com as alergias alimentares tardias, você as desenvolve ao longo da sua vida. Tudo começa quando você vai se alimentar. O processo de alimentação, de digestão, ele começa na sua cabeça. Quando você percebe o alimento, o cheiro, o olfato, a ideia do alimento, o teu corpo já começa a se preparar para digerir aquele alimento específico. Então, você coloca o alimento na boca e a partir daí que tem uma sequência de eventos que você precisa seguir. A primeira delas é que você precisa fazer uma mastigação pausada. Você precisa mastigar de forma adequada para que o alimento seja já previamente dissolvido na sua boca, para quando ele descer para o estômago, ele já está preparado para ser trabalhado química e fisicamente no estômago. Quando esse alimento chega no estômago, ele vai sofrer duas ações, uma física e outra química. A física são as contrações do estômago que vão fazer com que o alimento seja meio que liquefeito pelas contrações. E a química é que o estômago vai produzir um ácido, que é o ácido clorídrico. Sim, ácido clorídrico. Nós temos ácido clorídrico no nosso estômago. Que ele vai ajudar a digerir as proteínas e os carboidratos, os açúcares. Para que isso aconteça, é necessário que você tenha feito uma mastigação adequada. Porque se o pedaço chegar muito grande no estômago, ele não vai conseguir ter tempo e potência suficiente para digerir esse alimento. E a não digestão dos alimentos, tanto dos carboidratos, dos açúcares, como das proteínas, podem gerar uma complicação no seu intestino. E agora eu vou te falar do terceiro momento, que é quando esse bolo alimentar, chamado de quimo, chega no intestino. E é aí no intestino delgado que acontece os problemas das alergias alimentares, que consistem no seguinte: se o alimento chegar no intestino delgado e ele não for bem digerido, esse alimento ele pode sobrar, ou seja, pode formar um resto, um resíduo que pode ser utilizado por outros organismos que estão no intestino, que podem ser os fungos e as bactérias. Essa sobra de alimento, ela pode sofrer uma fermentação. Essa fermentação pode causar um processo inflamatório no intestino, fazendo com que o intestino, que é um tubo, que ele é permeável, ele é levemente permeável, ele permite passar aqueles alimentos que foram digeridos no estômago em pedacinhos bem pequenos, no caso aminoácidos, açúcares menores, gorduras bem pequenininhas, eles passem para nutrir o corpo. Pode acontecer desse processo inflamatório causado pelo alimento não digerido fazer com que o intestino se abra e aí pedaços grandes de proteína vão passar para o sangue. E aí o que acontece? Esses pedaços grandes de proteína, eles podem ser entendidos pelo sistema imunológico da pessoa que está o tempo todo vigiando no sangue como uma bactéria, ou como um fungo, ou como um agente invasor, e aí o sistema imunológico vai ser ativado. Então aquele alimento que deveria nutrir o indivíduo passa a ter um efeito inflamatório, porque o indivíduo não está digerindo adequadamente esse alimento. A partir do momento que esse intestino inflamado ele se torna vazado, começam a acontecer processos inflamatórios que são os mais diversos possíveis. Em algumas pessoas vai gerar dermatites, em outras vai gerar um refluxo, em outras vai gerar dores na costa, em outras vai gerar enxaqueca, em outros vai gerar prisão de ventre, em outros vai gerar diarreia. Enfim, esse processo inflamatório que acontece no intestino, ele pode desencadear sintomas à distância. Por isso é que se chama eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-sistema endócrino, ou seja, o intestino é o centro de onde acontecem os processos inflamatórios que levam as pessoas a desenvolverem as doenças crônicas. Tendo essa informação, você precisa tomar algumas atitudes para prevenir e reverter as alergias alimentares tardias e os processos inflamatórios relativos a ela. A primeira delas
organize os seus horários de fazer as suas refeições. Priorize isso. Se você fizer isso, você vai causar um funcionamento harmônico do seu aparelho digestivo, porque ele precisa de um tempo, ele precisa de uma rotina para funcionar bem. A segunda é você precisa, ao se alimentar, ter um tempo para fazer isso de forma adequada, que permita você mastigar os alimentos, fazer uma digestão adequada, que com isso você está garantindo que o alimento está chegando pré-digerido no seu estômago e no seu intestino. A terceira, extremamente importante, é que você faça uma dieta diversificada. Não coma todo dia as mesmas coisas. Rotacione a sua dieta. E, acima de tudo, coma aqueles alimentos que você goste. Mas não deixe se conduzir pelo vício de comer todo dia a mesma coisa. Por último, existem circunstâncias em que alguns alimentos são decididamente inflamatórios para algumas pessoas e, às vezes, por serem reações tardias, serem reações alérgicas tardias, a pessoa tem dificuldade de estabelecer qual é o alimento ou quais são os alimentos que ela deve evitar por um determinado período ou até mesmo pela vida toda. Nesse caso, você pode contar conosco no sentido de ajudar a definir quais são os alimentos inflamatórios para você, para a sua individualidade.